o julgamento dos responsáveis pela morte da vereadora Marielle Franco. Tem novas atualizações e está aqui conosco acompanhando o julgamento detalhadamente, cada minuto, cada fala, ouviu todo o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes. Está aqui Daniel Henrique. Fala, Dani. Boa tarde. Isso, Andreasa. Boa tarde para vocês, a todos que nos acompanham. Só do voto do ministro relator Alexandre de Moraes foram mais de 2h30 ali de sessão no STF hoje de manhã, e aí a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade pela condenação dos acusados pelo planejamento no assassinato da vereadora Marielle Franco, que também acabou com a morte do motorista Anderson Gomes, e na tentativa de homicídio da assessora da parlamentar Fernanda Chaves, que estava dentro do carro que foi alvejado, mas ela sobreviveu a esse ataque a tiros. E aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator nesse caso, votou pela condenação dos 5 réus e teve esse voto seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Os crimes de organização criminosa armada, 2 homicídios qualificados e tentativa de homicídio foram imputados ao conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, e também ao ex-deputado federal Chiquinho Brazão, os irmãos que são apontados como os mandantes desse crime. Já para o delegado da Polícia Civil, que é acusado de obstruir as investigações, o Rivaldo Barbosa, foram imputados os crimes de obstrução de justiça e corrupção passiva. Ele foi absolvido da imputação de homicídio qualificado, enquanto para o ex-policial militar Ronald Paulo de Alves, que mediou o encontro dos Brazão com um dos executores, houve condenação por 2 homicídios qualificados e também tentativa de homicídio. Por último, o ex-assessor do TCE, o Robson Calixto Fonseca, que acompanhou a movimentação de Marielle durante o dia do crime, foi enquadrado no crime de organização criminosa. Eu separei um trecho do voto do Alexandre de Moraes. O ministro citou a atuação criminosa dos irmãos Brazão no loteamento ilegal de terrenos em Jacarepaguá, um bairro aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, ao qual Marielle era opositora, o que motivou esse assassinato. Vamos ouvir. A motivação do crime e a forma de pagamento estão totalmente interligadas. A motivação do crime é o afastamento de uma oposição política à manutenção dos negócios da organização criminosa, da milícia, de loteamento clandestino e grilagem. Como vai se pagar isso? Vamos tirar esse obstáculo político, vamos conseguir ampliar a área e parte dessa área será dada em pagamento. Porque há comprovação nos autos que essa área era de total influência política e criminosa, influência política e miliciana dos irmãos Brazão. Já a ministra Carmen Lúcia ainda ressaltou que nos autos o nome de Marcelo Freixo foi levantado pelos criminosos, mas por Marielle ser mulher havia uma sensação de que haveria impunidade por parte dos criminosos. Nós mulheres, e mesmo eu branca, e mesmo eu juíza, nós somos mais ponto de referência do que sujeito de direitos. Sabe aquela que está ao lado daquela mulher magrinha? Sabe ao lado daquela de cabeça branca? Sabe? Nós somos referência. Nós somos muito parecidas com seres humanos, mas não temos a integridade ainda de um reconhecimento pleno. Então matar uma de nós é muito mais fácil, porque não vai acontecer nada. O que eles não sabiam que aconteceria. Marcelo Freixo, quando foi cogitado inicialmente do que está nos autos, era mais difícil, é presidente partido, aí não pode. Mas uma de nós é só para dar um recado, se continuar vai ter o mesmo fim. E isto não é incomum, tragicamente. Bom, depois dos votos houve um intervalo, o colegiado depois vai voltar a se reunir para decidir qual vai ser a dosimetria das penas. Lembrando que esse crime aconteceu em março de 2018, a gente está prestes a completar 8 anos desde a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ô Dani, a turma tem 4 membros nesse momento, exato, porque o Supremo tem 10 ministros, com a saída do Roberto Barroso. Por isso, unanimidade 4-0. Essa turma tinha 5, até recentemente, com o Luiz Fux. Foi essa turma que condenou Jair Bolsonaro no julgamento do movimento golpista. Fux foi para outra turma, essa turma ficou com 4, unanimidade dos ministros, e é importante registrar isso, porque muita gente perguntando, né? O Daniel recebeu várias questões a esse respeito, nós recebemos também. Tá bom, tá aí o julgamento, as condenações, mas isso significa o quê? O Domingos Brazão, Chiquinho Brazão vão pegar quantos anos de cadeira? É a próxima etapa, é o que vem ainda hoje, depois do almoço. Como se diz, na continuação da sessão, à tarde, eles vão estabelecer a dosimetria da pena, de repente ainda aqui, no curso do nosso programa, algum indicativo disso, e nós estaremos atentos. Muito obrigado, Daniel Henrique. Até mais. E só para registrar aqui rapidamente, a gente teve essa fala da Carmen Lúcia, que é muito forte, muito emblemática, né, o que torna esse julgamento ainda mais importante. Eu não peguei aqui certo se o Dani falou, mas a gente...
o Rivaldo Barbosa, ele foi absolvido do crime de assassinato, certo? Ele foi, na visão dos ministros, condenado pela corrupção, por obstrução de justiça, mas não por ter planejado o assassinato junto com os outros réus, é isso mesmo? Exatamente, ele foi imputado o crime de obstrução de justiça e corrupção passiva, mas foi absolvido de imputação de homicídio qualificado, isso porque o Alexandre de Moraes até apontou a atuação dele como chefe da Polícia Civil do Rio, afirmou que ele recebia pagamentos para garantir impunidade em crimes cometidos por organizações criminosas, mas que os autos não comprovavam participação direta nos crimes de homicídio da Marielle e também do Anderson, por isso ele foi absolvido. E no caso de obstrução de justiça, é muito importante nessa história a razão por que o julgamento demorou tanto a acontecer. Um dos motivos, a atuação desse senhor, que como policial civil e chefe da polícia direcionou a investigação para um caminho errado. Durante muito tempo a investigação foi para outro nome, envolvendo outras pessoas, envolvendo Orlando Curicica, envolvendo Marcelo Siciliano, vereador naquela ocasião. A Polícia Civil, por meio desse cidadão, dirigiu para outro lugar, então, compondo esse ambiente de obstrução de justiça. Razão por que demorou tanto esse julgamento a andar e encontrar o centro, o norte, até finalmente o julgamento de hoje.